Mateus, capítulo 5, a partir do verso 27 até o verso 30. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar aqui na tua casa reunidos no teu nome e tendo o privilégio de ler a tua palavra. Agora que lemos, queremos entender e queremos praticar aquilo que vamos ouvir. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração tudo aquilo que precisamos para que a nossa vida seja transformada pelo ouvir da tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes daquilo que a tua palavra traz para nós. Agora, Pai, eu entrego mais uma vez a minha vida a ti, pedindo graça e misericórdia, pedindo unção do Espírito Santo para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra, debaixo do poder de Deus, para que ela alcance os nossos corações e produza tudo aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, nós falamos muitas vezes à igreja a respeito da salvação e algo que a Bíblia repete insistentemente é que a salvação é uma obra de Deus. Ela é um agir do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém é salvo porque deseja. Pelo contrário, o que a gente deseja é continuar no pecado. A natureza do homem tem esse desejo. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nesse momento ele transforma o nosso coração. Nos revela a palavra, nos revela a vontade de Deus, e isso nos leva a uma rendição. Por isso eu sempre chamo a salvação de uma rendição. Como você sabe, eu não uso a expressão aceitar Jesus, mas sim render-se a Ele. E render-se a Jesus é reconhecer o meu pecado, reconhecer que somente Ele tem poder de me perdoar, porque foi Ele o maior atingido pelo meu pecado. O pecado ofende a Deus, em primeiro lugar, e somente Deus pode nos perdoar. E quando Deus nos perdoa, não há da nossa parte também nenhum tipo de merecimento. Eu apenas reconheci o pecado, fui tocado pelo Espírito Santo e me entreguei. E Deus me recebe dessa forma. A isso nós chamamos graça de Deus. E dizemos também pela Bíblia que a salvação é pela fé, e por causa da fé Deus ministra sobre nós a sua graça. E o que é a graça de Deus? É Ele não dar o castigo que nós merecemos pelos nossos pecados. Então, ao nos rendermos a Deus, a Cristo, Ele, por graça, não dá aquilo que merecemos, que é a condenação. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que seria justo e merecido pelo pecado seria a morte. Mas Cristo, Ele, por causa da minha entrega, dá-me a graça que me dá aquilo que eu não mereço, a vida eterna. Então, ao invés da morte pelo pecado, eu recebo a vida eterna, que a Bíblia diz é o dom gratuito de Deus. Isso é a graça. E juntamente com a graça, Deus aplica a misericórdia. Não é? Ele dá também a sua misericórdia para todos nós, evita a punição merecida e pela graça me dá o que não mereço, a salvação e a vida eterna. São conceitos que todos nós sabemos. E por causa disso, isso é aceito, eu creio que quase pela totalidade das igrejas, né? Por mais que sejam diferentes algumas doutrinas, essa é uma doutrina básica. Por causa dessa realidade, nós dizemos que após Cristo,
Nós estamos no tempo da graça. Você já ouviu falar disso? Já ouviu essa expressão? Nós vivemos agora no tempo da graça. Eu digo, graças a Deus. Isso é muito bom, estar no tempo da graça. Mas talvez esta afirmação seja mal entendida por alguns irmãos, porque não entendem que estar no tempo da graça muitas vezes não significa o que essas pessoas pensam. Então, às vezes, a pessoa, ao ouvir essa expressão, ela afirma, então, que a lei de Deus foi abolida, como se houvesse um confronto entre a graça e a lei, como se houvesse uma oposição e que a presença de uma anula a outra. E isso é um conceito errado, que a Bíblia ensina e que nós precisamos aprender. A lei não anula a graça, nem a graça substitui a lei. Ambas são importantes para o nosso entendimento e para o nosso crescimento. Então a lei trouxe princípios que sempre serão verdadeiros, como a gente ensina aqui na igreja. Ao interpretar o Antigo Testamento, você deve olhar para os princípios da lei. Embora algumas cerimônias não se apliquem mais, os princípios das cerimônias continuam válidos. Porque elas foram instituídas, traz uma mensagem que continua válida e atual para todos nós. Então a lei aponta princípios que jamais serão revogados e muito menos serão revogados por causa da graça de Deus. E esse texto que a gente leu aqui no início, ele é um exemplo disso que eu estou dizendo a você, porque Jesus reafirma princípios da lei. Ele não veio abolir esses princípios. Ele mesmo disse, eu não vim abolir a lei, mas sim cumpri-la. Então ele veio me dar capacidade de cumprir, e ele cumpriu por mim, e por isso eu sou perdoado e salvo. Isso sim, a Bíblia afirma, mas Jesus, ao falar essas palavras que lemos aqui, ele está reafirmando princípios da lei, está explicando esses princípios e, pior para alguns, ainda está agravando. Então veja, o fato dele ser gracioso não me permite viver do jeito que eu quero. O fato de eu estar debaixo da graça não me dá licença para viver em pecado. Ah, não existe mais lei. Agora é cada um por si. Agora a gente faz o que quer. Porque estamos no tempo da graça. Talvez seja esse o pensamento pernicioso de muita gente, que não entende os princípios da palavra de Deus e não consegue interpretá-la. Então, quando olhamos Jesus falando essas palavras, que a princípio parecem até duras, não é? Nós estamos encontrando aqui exatamente Jesus afirmando a lei. Olha o que ele diz no verso 27. Ouvistes que foi dito. O que a gente ouviu? A lei. Ele está falando para os judeus, onde ele está inserido. Ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Vocês ouviram o que estava escrito e foi dito e foi trazido pelos antigos. A lei que nós temos hoje acesso, as escrituras que estão disponíveis, e elas afirmam, não adulterarás. Da onde Jesus tirou isso? Ele inventou isso? Não, ele tirou da palavra, tirou da Bíblia, tirou do Antigo Testamento, tirou dos 10 mandamentos, tirou do livro de Êxodo. Depois em Deuteronômio isso é repetido, está lá. Não adulterarás. Vocês conhecem isso. E ele imagina a audiência, né? Todo mundo balançando a cabeça, sim. Ouvimos isto, isso é a lei. E aí alguém diria, bom, a graça anulou a lei, então agora pode adulterar à vontade. Será que esse é o pensamento? Será que essa é a verdade? Não, isso não é verdade. Aí o próprio Senhor Jesus, ele continua dizendo, eu, porém... Aí você pensa, bom, agora ele vai afrouxar o negócio. A lei diz isso, mas eu vou arrumar uma brecha para você. Não, não é isso que ele diz. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aí o que Jesus está fazendo? Ele está amenizando ou ele está piorando o mandamento? O que você acha? Ele está suavizando porque é da lei? Ou ele está, pela graça, ainda tornando o princípio mais forte, mais evidente e mais complicado para todos nós? Só esse texto já é suficiente para a gente acabar com essa história de que no tempo da graça a lei foi abolida. Ela nunca foi abolida e nunca será. Princípios que são eternos,
Esses princípios não mudam. O que Deus disse no passado que era errado, continua errado na época do Novo Testamento, na época de Jesus. E ele traz aqui um agravante, porque ele vai falar de que a lei não é só para ser obedecida como algo mecânico, mas ela envolve o coração. A obediência, ela não pode ser apenas como um escravo, mas ela deve ser realizada como quem está com um coração naquilo. Então é o que Jesus está ensinando. Você ouviu que não podia adulterar. E aí você diz, eu não adultero. Então eu estou obedecendo, mas eu estou obedecendo como escravo. Mas o meu coração, ele adultera. Eu não adultero de fato. Eu não adultero com o meu corpo, com os meus órgãos sexuais. Mas eu adultero com os meus olhos, eu adultero com o meu coração. E aí Jesus vai explicar para aquele povo e para nós também que o pecado não é só aquilo que eu faço, mas também aquilo que eu desejo, também aquilo que eu penso, que eu maquino, que eu planejo. Isso também, aos olhos de Deus, é a transgressão da lei, embora não tenha sido de fato transgredida. E aí a coisa se complica para todas nós. E ele vai explicar esse contexto, o contexto da lei. O contexto da lei no tempo da graça, no tempo de Jesus, vai ser explícito aqui. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar com a intenção impura, aonde? No coração, já adulterou. Então há uma intenção no coração, há uma impureza que não foi levada às vias de fato, mas que já está contaminando. E um coração contaminado, a Bíblia mesma coloca, o corpo todo está contaminado. Então, sobre tudo que se deve guardar, do que diz a Bíblia, guarda o teu coração. E se o coração já foi afetado, ele não foi guardado. Então não adianta guardar tudo se o coração não está preservado. E esse é o conceito que Jesus então vem ensinar. Então o homem tenta arrumar uma justificativa. O homem está sempre tentando se justificar com seus erros, com suas falhas, com os erros cometidos. Ele arruma uma desculpa, ele tenta mostrar que não é bem assim, porque ele precisa de um alívio na consciência. E todo ser humano, como já disse aqui em várias pregações, não consegue viver com a culpa. A culpa é um sentimento muito destrutivo, ele massacra, ele oprime. E se eu me deixar envolver pela culpa, eu sou levado até a tirar a própria vida. Isso aconteceu com Judas, porque a culpa oprime. Então a maneira que a gente tem para aliviar a culpa é arrumar uma desculpa, que é uma tentativa de tirar a culpa. E aí o homem antigo, ali a quem Jesus estava falando, dizia, eu não adultero, eu não tenho culpa. Mas aí Jesus diz, mas você adultera de outras maneiras, você adultera de outras formas. Você adultera no seu coração. E aí a coisa se complica, porque aí a consciência não tem mais o alívio que eu pensava ter por apenas não fazer alguma coisa. Mas Jesus não deixa de lado o princípio. E nós, muitas vezes, deixamos de lado o princípio. Então a graça não anula de forma nenhuma a lei. Mas a falta de entendimento da graça faz com que alguns de nós considerem a graça como uma desculpa para o pecado. E aí é uma perversão completa, porque eu trago um conceito de Deus tão bonito, de me dar o que eu não mereço, de me perdoar, de me salvar, sendo eu pecador, que é a graça de Deus, e uso a graça como uma desculpa para o pecado. E é isso que nós fazemos a todo instante. Quando nós dizemos, por exemplo, ao cometer um erro, errar é humano. Não é o que a gente diz? Mas todo mundo erra. Mas quem é que nunca comete um deslize? Ok, é verdadeiro, a afirmação é verdadeira, mas ela alivia a culpa? Não. A Bíblia diz que o alívio da culpa é a confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, alegar que outros pecam, que todos pecam, alegar que todo mundo é fraco, que tudo é da carne, e a carne é fraca e tal,
Isso não resolve o problema do pecado, isso é mais uma desculpa, uma tentativa de não viver com a culpa. Mas a única forma de se livrar da culpa, a Bíblia diz, é a confissão. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Essa é a fórmula, não há outra. É a confissão, é a admissão. Porque quando eu digo outros fazem, eu não estou admitindo o meu erro. Eu estou me equiparando a outros. Eu estou me igualando a outros, mas não estou admitindo a minha culpa. Não estou resolvendo o problema. Estou apenas aliviando a minha consciência do sentimento de culpa que é destrutivo. Veja o apóstolo Tiago na sua epístola, vamos ler na carta de Tiago, no capítulo 2. Ele diz assim, do versículo 8 até o versículo 13. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? De todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago está falando isso para os cristãos da época da graça, no Novo Testamento. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu sei da graça, eu sei da misericórdia, eu sei que eu, por mais que tente fazer por merecer, jamais merecerei. Por mais que tente me livrar de todos os pecados, jamais conseguirei. Mas dar desculpas não resolve o problema, e sim confissão e arrependimento. Ação é o que resolve o problema. Requer-se uma ação e não apenas uma aceitação da minha pecabilidade, da minha falibilidade. Não, mas sim confissão. A palavra é bem clara. E veja, um pecado só, como diz Tiago aqui no verso 10, me torna culpado de toda a lei. Esse é o problema do pecado. Não há mais grave ou menos grave. A culpa é para todos os pecados. A graça é a ação da misericórdia sobre nós, porque Deus me dá o que eu não mereço e deixa de me dar aquilo que eu realmente merecia. Isso é um conceito bíblico que nós precisamos entender, mas não ser enganados por ele. Não nos isenta de proceder. A graça de Deus não me isenta de fazer alguma coisa em relação ao meu pecado. Não é só admiti-lo, mas é confessá-lo e deixá-lo, como diz a Bíblia. Então, o requerimento que o Senhor aqui nos apresenta é um requerimento para ação, para fazer alguma coisa. Então, eu entendo que eu ofendi a Deus e eu faço alguma coisa. E é nesse sentido que nós voltamos ao texto, onde lemos aqui no princípio, o que Jesus está aqui nos ensinando. Ele falou aqui do adultério no versículo 28, e aí no versículo 29 e 30 ele traz mais duas. Se teu olho direito te faz tropeçar, peça perdão a Deus, faça uma campanha de oração, bote a culpa em alguém, fale que todo mundo olha, fale que assim a gente procede porque é comum, porque todo mundo faz isso. É isso que ele disse? Não. Ele falou para você arrancar o olho e lançar ele longe. Pois é melhor você perder um dos olhos, um dos seus membros, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Quem disse isso? Jesus, o Deus de amor, o grande responsável pela graça que me foi dada, está dizendo aqui que eu preciso fazer alguma coisa.
Eu não posso ficar dando desculpa, dizendo que todo mundo peca, que todo mundo olha para o que não deve, mas que isso é uma responsabilidade individual. Agora, eu preciso também entender, eu posso tomar isto aqui ao pé da letra, como se diz? Não. Até porque se tivesse isso ao pé da letra, tudo aqui tinha que ser em braille. Porque não ia ter um olho aqui dentro hoje. Estou mentindo? Se fosse ao pé da letra, a gente estaria que tem aqui todo mundo de bengala, tudo em braille, para tudo que é lado, para a gente poder ouvir alguma coisa. Não é assim que funciona? Então isso não é ao pé da letra. Mas o que ele quis ensinar? Depois no verso 30 ele fala de outra forma: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta ela, lança longe. Mesmo princípio, pois é melhor perder um dos membros do que o corpo inteiro ir para o inferno. É melhor cortar uma parte que está enferma e que pode matar o corpo todo do que tentar preservar isso e morrer. Então Jesus está deixando isso tudo aqui de forma também bem clara. E se não é literal, o que ele quis ensinar então? Arrancar o olho, cortar a mão. Ele está ensinando o princípio da renúncia, irmãos. Que é um princípio que o próprio Senhor Jesus ensina em várias passagens do Novo Testamento. É o princípio de renunciar, a renúncia completa a tudo aquilo que me afasta da fé e que me conduz ao pecado. Porque o pecado, ele vai entrar por algumas áreas da nossa vida. Os olhos é uma área muito usada para a entrada do pecado. O próprio Senhor Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Pelos olhos nós iluminamos tudo. Mas ele também diz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, a lâmpada apaga. E aí você vive na escuridão. Então, pelos olhos, você pode viver na escuridão. Então, ele não está dizendo para eu arrancar o meu olho, mas ele está dizendo para eu renunciar às coisas que eu gosto de ver. Porque ninguém vê alguma coisa que não gosta. A não ser aquele antigo Laranja Mecânica. Alguém lembra desse filme? Uns 40 anos atrás? Que botava um negócio assim para o cara ficar com o olho aberto, obrigando ele a ver as coisas. Ninguém é obrigado a ver nada. A gente vê o que a gente quer. A gente vê o que a gente gosta. Não tem laranja mecânica por enquanto. Então, o que Jesus está ensinando é que eu preciso renunciar àquilo que eu gosto de ver. Aquilo que, de alguma forma, me dá prazer em olhar. É sobre isso que ele está falando, sobre renúncia. Não sobre um ato de fato, arrancar um olho. Porque tudo aquilo que vai me atrapalhar, eu preciso renunciar. Então, eu preciso levar a pureza de espírito a sério. É disso que ele está falando. Então, ele coloca um exemplo bem radical, não é? Arranca o braço, arranca o olho e tal, para que eu desperte de que a coisa não é brincadeira, de que a nossa fé não é brincadeira, de que eu preciso tomar atitudes corretas a respeito dessas coisas, que eu preciso encarar isso com seriedade, eu preciso preservar essa pureza a todo custo, como diz aqui o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo número 3, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então ele diz, há uma simplicidade e uma pureza que a gente deve a Cristo. Mas a serpente, o mesmo Satanás que tentou a Eva, pode de alguma forma nos tentar para nos afastar dessa pureza. Então essa é a questão abordada aqui. Pecados nascem no coração e são estimulados por circunstâncias, e eu preciso estar atento a essas coisas, porque isso é algo que afeta a todos nós. E nenhum de nós está imune a nenhuma dessas coisas. Mas a única coisa que eu não posso dizer é: estamos no tempo da graça, não se preocupe com isso,
Não, isso eu não posso dizer. Eu tenho certeza da salvação, mas eu não posso dizer, estamos no tempo da graça, isso não é problema, isso não é nada sério, isso é mentira. Porque Jesus está aqui dizendo e abordando e tocando nesse assunto. Quem inventou essa pregação hoje foi Jesus, irmão. Não saiu da minha cabeça. Veio de Cristo. Então Ele está alertando a gente para isso. E como é que eu vou arrancar e cortar? Como é que eu vou arrancar a mão e cortar o olho? Isso eu preciso aprender, porque essa é a minha parte. Veja, a parte de Deus Ele faz. Ele me salvou sem eu merecer. Me deu a graça, o que eu não merecia, a minha salvação. Me deu a misericórdia, não me deu o castigo que também seria merecido. Tudo isso foi feito por Deus. Mas a minha parte, Ele perdoou todos os meus pecados. Todos os meus pecados do passado, todos os meus pecados do presente e todos os meus pecados futuros. É isso que muita gente não entende. O perdão é assim. Perdoou todos. Mas a minha parte qual é? É cortar e arrancar. A minha parte é ser constrangido por esse amor que não merecia e lutar certamente contra essas coisas que me assediam constantemente, como diz a Bíblia. Então o cortar e o arrancar é a nossa parte. Essa medida radical contra os desejos, contra essas coisas, isso tem que partir de nós. Porque isso tudo escraviza o nosso corpo. Veja Romanos 8,13. Em Romanos 8,13 está escrito assim pelo apóstolo Paulo. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Carne milita contra o Espírito. E aí você vai escolher se você quer viver na carne ou se quer viver no Espírito. Se você quiser viver na carne, você caminha para a morte. Se você quiser viver no Espírito, você caminha para a vida. Mas essa escolha, ela ainda está a nosso encargo. Então, cortar da minha vida tudo aquilo que pode causar escândalo é a minha parte. Em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 27, o apóstolo Paulo diz algo tremendo. Ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Perder a qualificação é o que ele fala. Então, o que ele faz? Ele esmurra o seu próprio corpo. É literal isso? Não. Você imagina Paulo, pá, pum, pum. Não é literal. Mas ele domina o seu corpo. Ele domina. E esse é o grande desafio da gente. Dominar o corpo. Dominar o que somos. Dominar os instintos. Nós temos instintos, sabia? Todo animal tem instinto. Instinto selvagem, né? E tem uns selvagens no nosso meio também. Que tem instintos. Só que nós não somos irracionais. Nós somos racionais, então nós podemos dominar os instintos, e essa parte é a parte que nos cabe, cortar aquilo que causa escândalo. Como Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo, eu escravizo o meu corpo. É melhor que ele seja escravo de mim mesmo do que ele seja escravo do pecado. É melhor que o meu corpo esteja sujeito a uma escravidão de mim mesmo do que ele esteja sujeito ao pecado, porque o pecado também escraviza e isso então certamente vai me desqualificar. É simplesmente isso que o apóstolo Paulo fala. Então, na prática, o que eu preciso fazer? Eu preciso observar aquilo que eu vejo, aquilo que eu pego, né, aquilo que me leva, aquilo que me atrai, e a gente hoje está cercado de tantas coisas que atraem os nossos olhos e também as nossas mãos. Através dos nossos olhos a gente tem TV, cinema, internet, pornografia, um monte de coisa aí que você pode enumerar. Através das nossas mãos, a mão aqui tem um sentido de pegar, de possuir, de tomar, né? A gente tem várias áreas também que precisam ser tratadas, a impureza, o roubo, né, a avareza,
mão fechada. A mão está assim, corta ela. É o que o Senhor está revelando para nós. Então, é uma autonegação cristã. E quem é que inventou isso? Leia comigo Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 mostra que quem inventou isso foi Jesus. Ele diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo faça o quê? Se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ah, mas não estamos no tempo da graça? Não posso seguir de qualquer jeito? Não posso continuar do jeito que eu estou? Não posso continuar intocável? Deus não é amoroso? Deus não recebe a gente de braços abertos? Posso continuar pecando? Não. Aqui está dizendo, se você quer ir atrás de Jesus, você tem que se negar. Talvez quando você chegou na igreja ninguém te falou isso. Ainda está em tempo de você ir embora. Entendeu? Porque essa é a verdade. Se você não quer isso aqui, não adianta você continuar aqui. Enxugar gelo, auto-engano, o que é isso? Ou a gente quer, ou a gente não quer. Ou a gente se rende, ou a gente se debate. O que você quer? Você quer se render a Cristo? Você quer entregar a sua vida para Ele? Então você tem que se negar. E negar é negar vontade, é negar desejo, é negar corpo, é negar mão, é negar olho, é negar um monte de coisa. Se houver uma falha, você está perdoado, desde que você se arrependa, desde que você confesse e deixe. Porque contra pecado, o que precisa é confissão e não desculpa. Não é dizer, mas todo mundo faz isso. Mas hoje em dia... Não tem hoje em dia. Os princípios lá da lei, Jesus reafirma ele agora no tempo da graça. O não adulterarás, ele agrava no tempo da graça. Então não tem essa de que o tempo é outro, vivemos uma era moderna. O cristianismo é antiquado, irmãos. Não tem era moderna, não. É bem velho o negócio. Então, eu preciso obedecer. Porque foi Jesus quem disse, não é um pastor que está falando. Foi ele que falou aqui, se você quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então o conceito é muito simples. Então, ao negar, eu ganho. Ao amputar, eu vivo. Você teve um problema, um acidente, gangrenou a perna. Gangrenou, irmão. A medicina não recupera essa perna. Não tem mais circulação, ela está preta. Se você não amputar, ela infecciona o teu corpo todo e você morre. A decisão muito difícil. Minha perna faz falta. Era tão bom ter a perna. Mas agora, se você não amputar, ela te mata. Aí o que você prefere? Quer guardar ela ou quer tirar ela? Melhor tirar, né? Então é disso que a palavra de Deus está falando. A medicina amputa um membro para salvar o corpo. E Jesus ensina o mesmo princípio. Não literal, mas espiritualmente. E se está ligado e relacionado a essa negação que ele mesmo ensinou aqui em Lucas 9, a gente acabou de ler. Mas esse é um processo que certamente não é fácil. Não estou aqui dizendo que é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. E é um processo que dói. Cortar a mão, tirar o olho, eu nunca fiz, mas deve ser doído isso aí, não, irmão? Hein? Até que seja com anestesia. Dizem que quem perde um membro amputado, quando desperta depois, ainda sente o membro. Sente coceira, sente um monte de coisa. Você já viu esse testemunho? Então não é um processo fácil, não é... Toda amputação é traumática, irmãos. Ninguém amputa alguma coisa e fica, não, está tudo bem. Não está, é doído, certamente é doído. Só que a Bíblia fala que se eu tomar essa decisão, o nosso Deus é aquele que sara
as feridas. É aquele que cura as dores. Então não é só eu amputar, mas é amputar e recorrer a Ele. É amputar e buscá-lo. E para a gente terminar, eu queria ler contigo aí o Salmo 103. Apenas um versículo no Salmo 103, o versículo 3. Onde o salmista diz exatamente isso. Aonde está o nosso recurso? Salmo 103, verso 3, ele diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Deus é que perdoa, Deus é que sara, mas a decisão de amputar é sua. A decisão de resistir é sua. Resistir ao diabo e ele fugirá. Essa parte é nossa. A decisão de negar é nossa. A decisão de largar o que eu tenho que largar é nossa. A decisão de arrancar o que tem que ser arrancado é minha. Agora Deus é quem sara. Deus é quem cura. Deus é quem passa o remédio que cura a ferida, que tira a dor e que me ajuda. Então, queridos, a gente precisa tomar essa decisão. Ela é radical. Ela é radical, mas ela precisa ser tomada porque é algo que está atrapalhando a vida. É algo que certamente está me fazendo viver aquém do que eu poderia viver. É algo que está, de alguma forma, diminuindo a minha energia vital. Olho, instrumento de desejo, tentação. Mão, instrumento de realização do pecado. Mão significa ação, coisas que faço. Então eu preciso entender aquilo que eu desejo e aquilo que eu faço. Essas duas coisas precisam ser tratadas por Deus para que eu tenha uma vida melhor. Vamos orar ao Senhor? Deus está nos chamando para tomar uma decisão radical. Deus está te chamando para tomar uma decisão radical. Você sabe aquilo que precisa ser cortado da tua vida. Você sabe aquilo que você precisa deixar. Deus sabe, mas o Espírito Santo também te revela o que você precisa deixar. E se Ele revelou, confesse e deixe. Se o Espírito Santo revelou, tome atitude hoje, agora. Tome atitude nesse momento, não deixe para depois, porque depois você não vai fazer. A decisão é radical, como disse Jesus, mas ela é salvadora. Ela impede que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ela impede que teu corpo pereça. Então ela precisa ser tomada agora. Não adie. Não continue carregando esse membro gangrenado no teu corpo. Peça a Deus que Ele vai te ajudar. Ele é quem sara todas as tuas feridas. Pai, nós pedimos a tua ajuda essa manhã. Ajuda para identificar e tratar. Ajuda para identificar e cortar, e curar, e confessar, e deixar. E ao enxergarmos que a atitude seja tomada. E são coisas que não adianta pedir a Deus, porque Deus não fará por nós. Porque a nossa parte, somos nós que temos que fazer. A decisão é nossa e ela é radical, mas precisa ser tomada. Pai, ajuda teus filhos essa manhã a fazer o que precisa ser feito. É a oração que eu faço junto com eles. Em nome de Jesus. Amém.